Unidade 2. Formação das instituições e cotidiano medieval. Aula 7.1. Conteúdo: Civilização romana. Origens, consolidação e fortalecimento de Roma. Habilidade: compreender a formação mitológica e histórica de Roma e o processo de formação da monarquia. Muito bem, gente. Muito boa tarde, tá? Estamos de volta para darmos continuidade no curso de História, agora aí da EJA do Ensino Médio. Começaremos hoje a segunda unidade. Essa segunda unidade, onde trataremos basicamente de assuntos relacionados à chamada Idade Média. Mas antes disso, pessoal, vamos para o nosso desafio do dia. Muito bem, gente. No nosso desafio do dia, nós vamos observar, eu trouxe para vocês uma charge, para que vocês possam observar e tirar algumas conclusões em relação a essa charge, essa imagem. É muito comum na história nós utilizarmos de vários recursos para poder entendermos, compreendermos determinados contextos. E é nesse sentido que eu trago para vocês, eu trago aí um texto de apoio e logo em seguida a charge, para que vocês possam tirar algumas conclusões. O cristianismo ele foi um divisor de águas na história da humanidade. Mas nos primórdios da civilização romana, havia muita resistência a essa religião. Observe a charge e relacione-a com o enunciado. A charge diz o seguinte: então, como foi a pregação em Roma? Aí uma pessoa simples, uma pessoa do povo, e a gente vê, aparece um religioso, dizendo que foi tranquila. No entanto, quando ele bebe um copo d'água, vários furos, teoricamente, de bala e água saindo pelo seu corpo, numa nítida expressão de ironia. Então, eu gostaria que vocês comentassem, durante o nosso período de interatividade, um pouco em relação a essa charge, evidentemente depois que vocês assistirem a primeira aula desta tarde. Vamos lá, então, para o nosso momento de revisão. Muito bem, pessoal, estamos de volta. A gente está iniciando hoje a segunda unidade. Eu vou fazer um aparato geral, um breve resumo do que nós vimos na primeira unidade, para que a gente entre agora na segunda unidade desse curso de História, seguindo um raciocínio lógico, um raciocínio histórico, um raciocínio cronológico. Na primeira unidade, pessoal, nós priorizamos, basicamente, o entendimento do que é história, do que são fontes históricas e, particularmente, nos voltamos para a questão das sociedades antigas, das primeiras civilizações. Tratamos aqui da civilização mesopotâmica, da Mesopotâmia, da civilização babilônica, egípcia, hebraica, persa, da civilização grega e agora, da chinesa também, inclusive. E agora nós vamos tratar, basicamente, dos primórdios da civilização romana. A gente vai começar a entender porque Roma se caracterizou como uma grande civilização do período antigo, já partindo para a chamada Idade Média. Então vamos conhecer a partir de agora um pouco das origens de Roma, partindo do princípio da chamada origem mitológica. Na tela a seguir, eu já deixo para vocês, para que vocês possam observar. Na verdade, quando a gente fala de Roma, Roma teve duas origens. Uma é essa, que eu vou começar a explicitar para vocês, a chamada origem mitológica, e por conseguinte a gente vai ver a origem histórica, a origem basicamente que vem nos livros de história. Do ponto de vista da explicação mitológica, os romanos acabaram tentando explicar a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Ora, gente, Rômulo e Remo eram dois irmãos que supostamente, segundo a mitologia romana, teriam sido jogados às margens do rio Tibre. Esse rio Tibre é um rio que fica localizado na Itália e supostamente resgatados por uma loba, que teria os amamentado. Eles foram criados posteriormente por um casal de pastores
né? E já adultos retornaram à cidade natal, né, de Alba Longa, era assim que Roma era chamada na antiguidade, né? E eles ganharam terras para fundar uma nova cidade. Essa nova cidade, né, de acordo com essa teoria mitológica, viria a ser Roma. Né? Mas, por outro lado, nós também temos a explicação histórica, né, que eu acabei enunciando aqui para vocês previamente. Do ponto de vista histórico, né, de acordo com alguns historiadores da época, né, a fundação de Roma ela resulta da mistura de 3 povos, né, que foram habitar a chamada região da Península Itálica. Quando eu falo Península Itálica, gente, depois eu vou trazer uma imagem para vocês, ou se vocês, né, também tiverem uma curiosidade maior, podem acabar indo olhar no mapa da Europa, no mapa mundi, né, o território que compreende a Itália assemelha-se a uma bota. Né? Inclusive, muitos geógrafos dizem que é a botinha, né, a região da bota na Europa, pelo seu território ter uma aparência de uma bota feminina. Tá? Além dessas questões, a gente vem começar a perceber que as origens étnicas, né, no sentido de povo, a maioria dos povos que habitaram, né, aquela região da Península Itálica eram gregos, né, os chamados etruscos e os italiotas. Né? Não, esse termo está correto, tá, gente? É italiota mesmo, não é italiano. Italiano é um cognato, né, uma derivação de quem nasceu na Itália, de quem fala o dialeto, né, o idioma. Naquela época também, né, por causa, mais adiante no século V, né, bem depois desse período das invasões bárbaras, a gente vai ver que muitos, eu diria que dialetos foram inseridos. Né? Falava-se o parleve, falava-se o latim, né, nas fronteiras de Roma. Então a gente vai ter uma série de questões nesse sentido. E esses povos acabaram se desenvolvendo nessa região e desenvolveram uma economia baseada na agricultura e nas atividades de pastoreio, né? Ou seja, as atividades basicamente que estavam voltadas para uma economia de subsistência. Né? Então, gregos, basicamente, né, a gente vai ter, né, os italiotas e os povos etruscos. Lembram-se, por exemplo, que quando eu falei para vocês de Grécia, nós tínhamos outros povos que formaram os gregos. Né? Os romanos, a gente vai ter outras etnias. Então, né, ter cuidado para não confundir, né, por exemplo, os povos, né, de origem étnica grego e romano. Apesar que dentro do território que compreende Roma, muitos gregos também fizeram parte dessa questão étnica. Seguindo adiante, né, eu trago para vocês aí na próxima tela, né, algumas curiosidades. Né? A principal delas, a data da fundação de Roma, ela foi estabelecida no dia 21, né, de abril de 753 a.C., né, por um historiador, né, pelo Marco Terêncio Varrão, né, que durou ali, né, a sua existência de aproximadamente 616 a.C. até 27 a.C. Né? Então, vocês podem perceber que quando a gente estuda, né, Roma, fala-se muito, por exemplo, de Império Romano. Né? Eu acredito que vocês já ouviram falar muito disso, observaram em livros didáticos, em filmes. Mas para a gente estudar a história de Roma, da mesma forma como nós estudamos a história da Grécia e de outros povos, a gente vai ter que dividir essa civilização, né, a história dessa civilização, em períodos distintos. Né? Então, a gente está começando a perceber como se deu a origem e vamos tentar agora compreender como foi que houve a chamada divisão social, né? A hierarquia social. Inclusive, eu trouxe a imagem de uma pirâmide, né, para que vocês possam perceber. Essa hierarquia social romana era a divisão da sociedade. Nesta época, ela era formada basicamente por patrícios, né? Os patrícios eram nobres, proprietários de terra, né, pessoas de posse. O que viria a ser, né, basicamente, durante a Idade Moderna, por exemplo, a burguesia. Né? Vamos tratar dessa forma. Por outro lado, nós tínhamos o plebeu. O povo plebeu, ou plebeus, eles eram parte da sociedade que estavam categorizados dentro dos comerciantes, artesãos e pequenos proprietários de terra. Isso era muito comum, gente, durante a Idade Média, por exemplo. Né? A gente vai ter
num período mais adiante, ali quando a gente chega na época do Império Romano, muitos pequenos proprietários de terra buscando, né, guarida, buscando apoio, proteção dos grandes senhores feudais. Né? A gente vai ter dentro da sociedade romana uma sociedade estratificada, né, uma sociedade hierarquizada, mas que tinha a característica de pouca mobilidade social. Né? Patrício era patrício, plebeu era plebeu, né? Homens livres, né, era outra categoria que existia, e na base da pirâmide nós tínhamos os escravos. Ou seja, Roma, né, a civilização romana, ela foi também pautada em cima de uma sociedade escravocrata, né, ou escravista. E isso não é uma coisa incomum durante a história. Outras civilizações também irão utilizar-se desses subterfúgios para, né, poder manter a sua hegemonia, né, para manter o seu poder. Na sequência, pessoal, né, eu trago para vocês uma imagem, né, que corresponde, né, a respeito da política romana. Né, em primeiro lugar, a gente vai começar a entender as fases, né, as fases da historiografia de Roma, para a gente poder ter uma linha de raciocínio. Da monarquia. A monarquia, ela foi uma forma política, né, de governo que prevaleceu nos primórdios da Roma Antiga. Este período teve início com a fundação lendária, né, da cidade de Roma, naquele período que nós já discutimos aqui anteriormente, né, em 21 de abril de 753 a.C., e durou até a queda do último rei, né, um rei chamado Tarquínio, né, o Soberbo, em 509 a.C. Aí vocês podem perceber que quando eu falo o termo monarquia, a monarquia, gente, é um regime de governo onde o rei é quem manda. Né? Quando eu falo monarquia, é isso basicamente que eu estou me referindo. Vamos ver agora então na sequência, gente, alguns reis que passaram, né, pelo poder em Roma durante esse período da monarquia. Inclusive eu trouxe para vocês o nome dos reis, tá, e as datas, né, respectivamente, que eles permaneceram no poder, para que vocês possam observá-los, tá? E também a imagem ao lado, né, que corresponde, né, pela ordem crescente, né, a figura de cada rei que passou pelo período. O primeiro deles foi Rômulo. O Rômulo, gente, segundo aquela fundação mitológica, ele era irmão de Rêmulo, tá? E matou Rêmulo e assumiu o poder. A gente vai ter, a partir daí, né, o Rômulo assumindo como o primeiro rei de Roma, né, nessa fase de monarquia. Ele assumiu o poder entre os anos 753, né, até 716 a.C., só que esse período aí, gente, é um período, né, se vocês prestarem atenção, né, de grande duração, né, ou seja, né, o poder ficava com o rei praticamente durante toda a sua vida, né. A gente tem na sequência o Numa Pompílio, tá, o Túlio Hostílio, o Anco Márcio, né, que foi outro rei também, né, famoso do período. E na próxima cartela, né, eu trago aí para vocês o Tarquínio, né, Prisco, o Sérvio Túlio e o Tarquínio Soberbo, que foi o último rei do período monárquico em Roma. Ainda falando sobre monarquia, vamos ver na sequência, tá, na próxima tela, algumas características dessa monarquia romana. Né, o que é que funcionava, né, como era a gestão de um sistema monárquico na Roma Antiga, né, para a gente poder ter uma ideia. Basicamente, existia a escolha dos reis de acordo com tá? Virtudes, vou colocar aí para vocês esse termo entre aspas, tá? Por que virtudes? Né? Não era necessariamente só o rei ter qualidades. O rei deveria ter posses, evidentemente, deveria pertencer a uma linhagem real. Então, né, basicamente, a gente tem que fazer um precedente, abrir um parêntese para essas observações. Tá? Esse governo, como eu falei para vocês também, ele era de forma vitalícia. Um governo vitalício é que ele ficava no poder durante toda a vida. E o rei, pessoal, ele era considerado pelo povo como uma espécie de mediador dos deuses. Portanto, ele também possuía uma autoridade religiosa, não só,
basicamente o poder do rei, o poder absoluto do monarca, do soberano. Ele também era uma espécie de mediador entre o povo e os deuses. Aí eu trago para vocês uma imagem que define um pouco sobre isso. É a imagem de uma reunião de políticos do Senado romano para explicitar bastante, ou tentar ilustrar o que eu tentei colocar aqui para vocês agora. O poder centralizado na mão de um monarca, de um soberano, e muitas pessoas ao redor ouvindo aquele líder, que também, além de ser um líder geral, era também um líder do caráter religioso. Aí, gente, na próxima tela, eu trago ainda para vocês mais algumas características, tá? O rei também era o chefe do poder judiciário, do judicial. Não existia necessariamente um poder judiciário como nós temos hoje naquela época. Quando a gente fala de poder judiciário, a divisão dos três poderes foi feita pelo Barão de Montesquieu, ou foi sugerida em sua obra, chamada O Espírito das Leis, só no século XVIII da nossa fase, já da Idade Moderna. Porém, a gente tinha um caráter judicial em Roma porque o direito que nós herdamos aqui no Ocidente, a base dele é o direito romano, por exemplo. E esse rei ele possuía poderes absolutos também sobre as leis. Na monarquia romana, havia também a Assembleia e a Cúria, porém com poucos poderes políticos em comparação aos poderes reais. Nessa Assembleia era composta basicamente pelas pessoas que tinham posses, ou seja, pelos chamados patrícios, que constituíam a camada com mais poder no começo ali da sociedade romana, no caso em questão, no chamado período monárquico. O monarca em si, o rei, o soberano, ele possuía poderes militares e também o poder de escolher e de indicar cargos públicos. Olha, gente, na política isso é muito comum. Geralmente, as relações políticas, elas se estabelecem através de indicações. Muitas vezes também existe um conluio político para que os cargos sejam fatiados e as pessoas que ocupem esses cargos devam devoção e subserviência ao governante. Sem mais analogias, mas eu acredito que se nós comparássemos a história romana com a história atual, não mudou muita coisa. Vamos então, gente, eu preparei na sequência para vocês um vídeo para que vocês pudessem observar as origens do Império Romano dentro dessas possibilidades que eu apresentei para vocês, tanto da perspectiva de caráter mitológico, quanto dentro de uma perspectiva de um caráter histórico, historiográfico. Então vamos lá assistir o vídeo. Origens de Roma. Roma se situa na Península Itálica. É banhada pelos mares Tirreno, Mediterrâneo e Adriático, e é limitada por um conjunto de montanhas conhecidas como Alpes. A origem de Roma está ligada a uma lenda onde, segundo ela, a princesa de Alba Longa se apaixonou por Marte, o deus da guerra, e ficou grávida dos gêmeos Rômulo e Remo. O tio das crianças, Amulho, que havia tomado o trono da cidade do próprio irmão à força, sentiu-se ameaçado pelo nascimento dos irmãos. Amulho colocou os irmãos em um cesto e atirou no rio Tibre. Porém, o plano de morte dos recém-nascidos acabou não funcionando, pois ambos foram encontrados às margens do rio, perto do Monte Palatino, por uma loba, que ofereceu seu próprio leite às pequenas crianças. Logo em seguida, um camponês de nome Faustulo e sua mulher cuidaram de Rômulo e Remo. Quando cresceram, voltaram à cidade, lutaram contra o tio que os tinha jogado no rio e venceram, ganhando assim o direito de fundar uma nova cidade. O lugar escolhido para isso foi o Monte Palatino, onde os irmãos foram encontrados e amamentados pela loba. Em 753 a.C., os irmãos acabaram se desentendendo e, em uma disputa pelo poder, Rômulo matou seu irmão Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Mas isso é só uma lenda.
As dúvidas sobre a real origem de Roma são muitas, mas sabe-se que por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, haviam várias aldeias habitadas pelos latinos, um povo que vivia sobretudo do pastoreio. Acredita-se que por volta do século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, os latinos se uniram e fundaram a cidade de Roma. Costuma-se dividir a história de Roma em 3 momentos: monarquia, república e império. Os primeiros templos da monarquia da cidade de Roma eram apenas locais onde ficavam os templos religiosos e onde os chefes das famílias se reuniam para discutir assuntos de seus interesses. Muito bem, gente, estamos de volta. Como vocês puderam perceber, o vídeo acaba descortinando, uma série de acontecimentos da chamada História de Roma, tanto dentro de uma perspectiva mitológica quanto da própria perspectiva da versão histórica oficial, da versão que é contada nos livros didáticos. Nesse primeiro momento, nós tratamos, basicamente, dentro do ponto de vista cronológico, ou seja, de divisão do tempo, em relação ao período chamado de monarquia. Mas para a gente estudar a história de Roma e tentar compreender todos os fatos que envolveram nessa história, a gente vai acabar, de certa forma, tendo que dividi-la em 3 grandes momentos, 3 grandes períodos cronológicos. O primeiro dele, como nós já citamos aqui, o período da monarquia, onde tivemos um povoamento, uma fundação de uma cidade. A gente vai ter um imbricamento étnico de diversas etnias, italiotas, etruscos, gregos inclusive, Quando a gente falou, por exemplo, do processo de helenização, o helenismo ele ultrapassou as fronteiras do Império Macedônico, do próprio Império Grego e aportou, guardadas as devidas proporções, no chamado Império Romano. Isso aí na última fase desse processo historiográfico. Depois da fase de monarquia, gente, nós tivemos em Roma uma fase chamada de república. A fase da República Romana é uma fase onde a gente vai ter um período de transição. Os reis eles vão sair de cena e a gente vai ter uma centralização política a partir de outras camadas, até a gente chegar na fase imperial, na fase onde compreende o chamado Império Romano. A gente vai ter isso basicamente no período onde Roma crescerá bastante. O Império Romano ele cresceu absurdamente pela Europa, estendeu-se pela África, por vários e vários países. Então, gente, para a gente entender a história de Roma, a gente tem que entender a história das relações de poder. A gente tem que tentar entender a história do imbricamento étnico. A gente tem que entender a história do legado cultural que foi deixado para o Ocidente. Para vocês terem uma ideia, o Império Romano ele era tão extenso, que ele teve que se dividir em 2 partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que hoje em dia nós chamamos de Turquia. Na época também vocês podem ouvir o termo Bizâncio ou Império Bizantino, para vocês terem uma média, uma ideia de quanto esse império foi extenso. A gente vai ter outra característica também desse império. O Império Romano do Ocidente ele vai cair primeiro do que o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente caindo no século V, depois de Cristo, por volta ali de 476, com as invasões bárbaras, e o Império Romano do Oriente, no caso em questão Constantinopla, só caindo no século XV, para ser mais específico, em 1453, com a queda de Constantinopla para as tropas do sultão Maomé II, quando a gente vai ter, eu diria que um grande avanço e domínio, um monopólio, o apogeu do chamado Império Turco-Otomano. Outra curiosidade, a título de curiosidade, aquela região, hoje em dia, a gente vai ter ainda ela
com aproximadamente 2%, né, do pezinho dela na Europa, né, do seu território. 98% lá para cima, né, para a região mais para a Ásia. Então, gente, se vocês perceberem, para a gente poder compreender a história de um determinado local, de um determinado país, a gente analisa os fatos históricos que ocorreram. Esses fatos históricos podem ser, né, percebidos através de fontes históricas, de narrativas orais, de narrativas escritas, e com a história de Roma isso não foi diferente, né? Tanto é que a gente também acabou, né, quando eu digo a gente, nós historiadores, acabamos, né, fazendo uma divisão cronológica de tempo para poder estudar esses períodos de forma, né, eu diria que diversificada, né, com cada um com a sua particularidade. A sua aula continua no próximo vídeo.